Olá, seja bem-vindo ao curso gratuito Emagrecimento Sem Ansiedade. Eu sou Tanara Ferreira, sou nutricionista. Vou me apresentar um pouquinho, mas antes disso eu quero explicar um pouquinho como funciona esse curso, tá? Nós teremos 3 aulas, a primeira hoje, amanhã a segunda e depois de amanhã a terceira. São dias seguidos e a sua missão é assistir a aula, tá? E em seguida ir lá para o nosso grupo VIP, que é onde eu libero o link dessa aula. Se você ainda não está no grupo VIP, recebeu de outra forma esse link de aula, entra no grupo, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o nosso grupo, porque lá você vai receber os materiais sobre a aula, a sua atividade para casa, porque esse curso é um curso muito prático. Você pode saber todas as teorias sobre o processo de emagrecimento, mas se você não souber aplicar na sua própria vida, esse resultado não vai acontecer, tá? E a ideia aqui é que realmente você consiga o seu processo de emagrecimento, mas você não consiga apenas por uma semana, ou você consiga resultado somente por um mês, você consiga no longo prazo. Principalmente agora, que é um período muito desafiador para muitas pessoas, época de fim de ano, onde tem muitas festas, confraternizações, as comemorações desse ano são em voltas de muita comida, bebidas, muitas guloseimas, doces, e muitas pessoas se perdem nesse processo. Para isso não acontecer, eu convido você a entrar realmente e se dedicar nesses 3 dias, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, tá? A nossa primeira aula, o tema é sobre os primeiros passos para o emagrecimento e eu vou explicando tudo direitinho, tá? Qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo e você pode tirar diretamente comigo lá no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo VIP dos alunos que estão participando. Vou abrir momentos para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E é muito importante que vocês tirem realmente para o processo de emagrecimento acontecer, tá? E aí, o que a gente vai ver no nosso curso Emagrecimento Sem Ansiedade? Hoje, a gente vai trabalhar os primeiros passos para o emagrecimento. Vocês vão perceber que a gente vai falar menos de comida hoje, mas a gente vai falar muito sobre alimentação nesses 3 dias. Menos hoje por quê? Porque o processo de emagrecimento não é muito sobre a comida. A comida não tem como tirar, né? Ela é que atrapalha ou ela é que ajuda. Mas antes, começa com nós mesmos. Como nós estamos? Não sei se já aconteceu na vida de vocês. A sua vida tá meio bagunçada, a sua rotina meio bagunçada, sem tanta organização. E isso reverbera, isso impacta na sua alimentação. A alimentação fica mais bagunçada. Isso de descontar as emoções na comida. Tava indo bem, chegou a TPM. Ah, eu percebo que eu me saboto muito. São situações que não tem nada a ver com a comida, tem mais a ver com você. Aqui dentro, a nossa mente. Talvez você já tenha escutado sobre a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica é um tratamento para obesidade. Obesidade das pessoas que não conseguiram um resultado de emagrecimento de forma convencional e precisaram fazer cirurgia. E nessa cirurgia, elas operam o estômago e o intestino. Mas antes de operar o estômago e o intestino, elas primeiro têm que passar por todo um tratamento com o psicólogo, porque aqui não adianta eu operar o estômago, o intestino, se eu não mudei a minha forma de pensar, de entender o processo de emagrecimento. Por isso, a gente hoje vai falar muito sobre essa parte. Então, se você é uma pessoa que se sabota no processo de emagrecimento, percebe que sempre desiste, que você passou já muito pelo efeito sanfona, você sabe o que comer, mas você não consegue comer somente aquelas quantidades, essa aula vai ser muito importante, tá? E mesmo que você não tenha essas dificuldades, o começo é aqui, porque a gente vai se avaliar, a gente vai se observar, a gente vai entender muito do processo, os primeiros passos, para amanhã a gente falar sobre como montar refeições saborosas que geram saciedade. Porque o que eu escuto muito no processo de emagrecimento é que as pessoas falam assim: não, comida de dieta é sem graça. E não precisa ser assim, porque caso seja assim, você vai desistir no meio do caminho. E se você desiste no meio do caminho, você não chega no seu resultado. Ou você recupera todo o peso perdido, até muitas vezes mais, dentro desse processo. E aí vem o efeito sanfona, vem a frustração, o metabolismo fica muito lento com essa questão de ganhar e perder muito peso várias vezes, tá? Então eu preciso ficar satisfeita
com prazer em comer, mas eu também preciso ficar satisfeita de, tô saciada, já consigo parar de comer. E muitas pessoas não conseguem ficar satisfeitas quando elas estão numa dieta. Elas fazem as refeições delas e continuam com fome. Então, eu vou ensinar amanhã para você como você vai montar o seu plano alimentar, a sua rotina, escolher os alimentos que você vai consumir durante o dia inteiro, todas as refeições, mas de uma forma que você realmente goste e que você se sinta saciada. E aí, na última aula, a gente vai falar quarta-feira, dia 8, sobre como driblar a ansiedade no emagrecimento, porque você está indo tudo bem, mas aí você tem um problema, você tem um estresse, você tem uma preocupação, você vem com TPM, você gosta muito de doces, você é ansiosa, você é estressada, você está passando por um momento difícil na sua vida e tudo isso acaba fazendo você buscar a comida, mas tem estratégias para a gente aliviar isso. E é o que eu vou ensinar para vocês no nosso último dia, tá? E lembrando que todo dia, às 19 horas, eu vou liberar o link da aula para você assistir e em seguida eu vou mandar o material para o grupo VIP, o grupo dos alunos. E nesse material você vai ter todo um passo a passo, atividades para você colocar em prática, você aplicar todo o conteúdo da aula na sua vida. E vou abrir para você tirar suas dúvidas, tá bom? Então, não deixe de assistir a aula, usar os materiais e tirar suas dúvidas aqui. E aí eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Tanara, sou nutricionista e há 10 anos eu estou atuando no consultório, atendendo diversos pacientes, já atendi mais de 3.000 pacientes. E a minha área de atuação é na nutrição clínica, esportiva, funcional e fitoterapia. Eu não vou dizer o que é isso, porque, na verdade, eu consigo hoje atender todo mundo, porque todas as minhas especializações me fizeram estudar vários conteúdos que me dão condição para isso, fora a experiência de ter atendido já muitas pessoas. Além do consultório, eu sou idealizadora do programa Emagrecem, que é o meu programa de emagrecimento para mulheres com ansiedade, que as vagas atualmente estão fechadas, mas eu vou abrir nos próximos dias. Sempre que eu vou abrir, eu faço um curso gratuito. Você vai ter resultado só com o curso, tá certo? Mas tem algumas pessoas que sentem a necessidade de um acompanhamento mais próximo, de estar ali por um ano comigo, muitas vezes até mais tempo. E lá a gente dá um passo a passo muito mais delicado, né? Com mais atenção, porque temos mais tempo. Aqui nós temos 3 dias. Mas pode acreditar que nesses 3 dias muitas coisas vão acontecer. E eu acredito numa nutrição simples. Eu prego a leveza no ato de comer. Eu descomplico a vida dos meus pacientes. Então, eu digo para eles o que é preciso fazer, mas o plano alimentar, ele precisa ser adequado para a vida deles. Precisa ser realista. E eu prezo muito por isso. Porque se não for realista, vou dizer, vou ser bem honesta com você. Você vai desistir. E eu não quero que você desista, eu quero que você consiga. E para dar certo, você precisa continuar, tá? Quem faz por um mês tem resultados apenas por um mês, quem faz o ano todo tem resultado o ano todo. E não significa que você está refém de uma dieta, de jeito nenhum. Você está dentro de um plano prazeroso, onde você pode sim fazer refeições livres ao longo de uma semana, ao longo de uma viagem. É tudo isso que é possível de a gente fazer e é isso que eu quero que você aprenda a fazer. É um processo, tá? E eu quero que você entre nesse processo. E para quem é esse curso? Esse curso é para quem está realmente frustrado já, porque já tentou várias vezes e não consegue obter o resultado, ou simplesmente quem já está passando pelo processo e quer uma ajuda a mais. É para quem já passou pelo efeito sanfona, porque começa a dieta, faz uma dieta errada, uma dieta restritiva, ou não estava no momento certo, e aí acaba recuperando todo o peso perdido e fica nesse vai e vem que atrapalha muito o nosso metabolismo. É para quem tem muitas dúvidas com relação ao emagrecimento, que não sabe se esse alimento pode, aquele alimento não pode. Será que pode arroz? Será que eu consigo emagrecer sem exercício físico? Eu não estou podendo fazer agora. Será que dá para ter doce? Eu gosto muito de doce. Por gostar de doce, eu acho que eu não consigo emagrecer. Será que dá para emagrecer comendo doce? Essa e muitas outras dúvidas que podem surgir. E aqui é o local exato para você entender, realmente tirar qualquer crença limitante, qualquer dúvida que atrapalhe você no emagrecimento. Por exemplo, achar que arroz integral é liberado ou achar que arroz não pode. Ou simplesmente que não pode comer um doce, que não pode sair da dieta nunca, que você já errou, fracassou e o resultado não vai vir. Não é assim. E a gente vai ter tempo, tá, para conversar muito sobre isso.
É para quem tá cansada e para quem tá querendo emagrecimento diferente, tá? Com mais leveza. Leveza, tá certo? Então vamos lá? Eu vou dar o meu melhor e você vai dar o seu melhor. Você vai estar aqui comigo os 3 dias assistindo as aulas. Eu quero muito que você assista essas aulas, se dedique. Eu vou dar o meu 100%, mas o meu 100% ele só influencia em 50% no seu emagrecimento. Somente 50%, porque os outros 50% dependem de você. E eu vou te falar o que você precisa fazer. Você precisa reservar o tempo para assistir essa aula. Você pega papel, pega caneta para assistir melhor essa aula. Você vai, quando finalizar a aula, vai lá no grupo, olha o material de apoio, lê o material de apoio e aplica. Ah, mas está faltando tal coisa que eu não tenho. Não tem problema. Simplesmente vai lá e aplica com o que você tem. Faça o melhor que você pode com o que você tem, tá? E anota as dúvidas e manda lá no grupo. Manda lá no grupo, manda no meu Instagram, que é o @tanaraferreiranutri, no meu direct, manda aqui no WhatsApp, nos comentários da aula, manda em algum desses 3 locais. Eu sugiro que seja lá no grupo, sabe por quê? Porque a dúvida do outro pode ser a mesma sua dúvida. E aí a gente já tira a dúvida de todo mundo. Principalmente porque às vezes é a dúvida que você nem sabe que você tem. E quando o outro mandou, você, nossa, eu também penso isso, eu também tinha essa dúvida, e vai ficar mais fácil, tá? Então, eu vou dar o meu 100%, eu quero que você dê o seu 100%, mas o meu 100% só impacta 50% em você, porque os outros 50% dependem de você, tá? Faz esse esforço por você. E detalhe, não fazer isso já é autossabotagem, já é não achar que você consegue, que você merece, e você merece sim. Você quer, então você merece. Agora a gente tem que fazer algo para acontecer, tá? Querer apenas por querer não traz resultado. A gente tem que querer, primeiro ponto, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E é isso que eu vou convidar você a fazer a partir de agora. E aí eu pergunto para você, quantas dietas você já fez? E dessas, quantas funcionaram? Anota aí, lembra quais foram aquelas dietas que deram certo, o que é que elas tinham em comum. Você conseguiu o resultado? Por quanto tempo eles continuaram seus resultados? Ó, já dando algumas dicas, tá? Algumas dietas, elas não funcionam porque elas são muito restritivas, elas não respeitam o seu orçamento, não respeitam a sua rotina, não respeitam as suas preferências. Quando é um verdadeiro sacrifício, quando não dá saciedade, você acaba desistindo. Mas outras vezes é porque você não está no momento certo. Você está tão preocupado com outras coisas que você não conseguiu se dedicar tão bem. Então existe isso sim de momento, mas eu convido muitas pessoas a começarem logo, sabe? Porque a vida não vai parar para você conseguir emagrecer. Hoje talvez seja o tempo. Amanhã talvez seja um imprevisto, né? Assim, um trabalho novo, uma mudança de casa, um bebê que nasceu, como é a minha vida agora, que aconteceu. Tô com 1 ano do meu filho, a vida mudou completamente. E mesmo assim, eu preciso encontrar uma forma de me exercitar, de comer bem, de me cuidar, independente dessa fase. Eu não posso, por exemplo, dizer, ah, não, vou esperar o Caio crescer para eu cuidar da minha saúde. Eu não posso fazer isso. Preciso cuidar hoje, porque 1 ano, já pensou 1 ano de qualquer jeito? O que pode acontecer? Quantos quilos a mais, quanta saúde que eu perco, e a gente não tem esse tempo para perder. Então, observe isso tudo na sua vida e observe se você via no 880, você era aquela pessoa que ou eu faço tudo 100% ou eu não faço nada. Começa a dieta, faço ela rigorosamente, faço ela aqui, ó, dando o meu melhor por 1 semana, mas aí eu cansei e aí eu saio completamente também sem data para voltar. Isso aconteceu com você? É bem ruim, tá? Quem fica no 880 não consegue um resultado no longo prazo também. Mas vamos lá. O que eu falo para muitos pacientes meus, o que eu falo para as minhas alunas do meu Emagrezen é: não faça dieta ou viva de dieta, certo? A dieta é aquela assim, eu tô de dieta, comecei a dieta. Ela tem um prazo de validade, você começa, mas você termina, você para. Ela, às vezes, eu tô usando esse termo dieta, mas talvez você use o termo dieta e faça uma rotina alimentar bem bacana, tá? Ó, ela tem um prazo de validade, não é para ter um prazo de validade, é para ser seu estilo de vida. Ah, eu vou fazer só até chegar no peso X. Não. Se você fizer até chegar no peso X, quando você parar, porque você chegou no peso X, você recupera tudo de novo, certo? Então não é assim.
Ela não respeita a sua rotina, nem suas preferências. Imagina só, você acorda 5 da manhã para sair para trabalhar 5h30. Pessoa que tem meia hora para organizar. E aí ela tem que fazer um suco que tem abacaxi, cenoura, beterraba, couve, manteiga, gengibre. Gente, não dá tempo. Então essa seria uma dieta que não respeita a rotina dessa pessoa. Desse é um exemplo, tá? As preferências. Aí eu detesto alface. Minha dieta eu tenho que comer alface todos os dias no almoço e no jantar. Pode ser que eu aprenda a comer, sabe, gente? Mas pode ser que isso seja um problema e faça você parar no meio do caminho. Dieta, ela tem que ter, na maior parte do tempo, alimentos que você já gosta, que você já come, só que de forma organizada. E a menor parte do tempo, tipo 3 alimentos novos que você não gosta, você vai estar ali se acostumando, vai estar conhecendo. Mas se for a maior parte do tempo alimentos que você não consegue comer, que você não comia, você vai desistir, tá? Por quê? Porque a gente trabalha de forma automática, você nem pensa em estar comendo. É um mecanismo do nosso corpo de economizar energia, por isso que a gente chama de hábito. Hábitos são aqueles comportamentos que a gente nem pensa e já está fazendo. Sabe, por exemplo, quando você vai escovar os dentes, você não fica pensando, eu vou escovar desse lado, agora. Não, vai fazendo e conversando com outra pessoa e prestando atenção em outra coisa, porque já está enraizado. Joia? Então, tem que respeitar a sua rotina, suas preferências e as suas reais necessidades. A gente tem necessidade de nutriente, de vitaminas, de minerais. Se não der os nossos nutrientes nas quantidades certas, nas doses certas que a gente precisa, a gente fica com carência nutricional. E essa carência nutricional faz com que a gente, no longo prazo, acabe ficando com problemas de saúde. E vários problemas a gente pensa, a imunidade fica baixa, fica anêmica, mas tem muita coisa mais profunda, por exemplo, depressão, ansiedade por fatores nutricionais, tá? E aí, a dieta que você começa e faz dessa forma, ela geralmente só traz resultados temporários, porque ela é só daquele momento. Você só consegue fazer por um tempo específico e você não aguenta mais e solta. E quando solta de uma vez assim, você vai para compulsão alimentar. Você pode desenvolver um transtorno alimentar, porque ela não respeitava muito a sua vida, sabe? Então, ou você não faz dieta nunca e se alimenta daquela forma mais saudável, tendo momentos que você vai sair do seu plano, mas vai voltar. Ou você faz sempre uma dieta, mais uma dieta bacana, né? A dieta que não tem prazo de validade, que respeita a sua rotina. Ou seja, gente, dá no mesmo. Ou você vai viver se alimentando bem, ou você vai fazer aquela dieta que você segue sempre, tá? Essa é a minha proposta para vocês. Então, vamos lá começar? Primeiro, a gente precisa saber aonde a gente vai partir, para depois a gente definir aonde quer chegar, certo? Então, assim, nosso ponto de partida é fazer a nossa avaliação, tá? Vocês estão vendo aqui a foto de uma balança e uma fita métrica. A balança, ela não quer dizer tudo, tá? Ela não quer dizer muita coisa, mas ela é um parâmetro que a gente pode usar. Mas, vamos lá, vamos entender. Eu quero que a gente faça uma avaliação, tá? Essa avaliação, ela vai englobar o nosso peso corporal. Mas tem uma diferença entre peso e a nossa composição corporal, que é o quê? O meu peso, ele tem tanto de gordura, tanto de músculo, tanto de água, certo? Vamos primeiro começar pelo peso? Se você tem uma balança em casa, você pode fazer a sua avaliação, tá bom? Acordando, fazendo xixi e se pesando. Esse vai ser o peso mais real que você tem. Mas sempre que você sair do seu plano alimentar, você vai ver uma oscilação de peso. Você pode aumentar de peso rapidamente, tá bom? E depois normaliza. Não significa que você engordou, é que o peso oscila muito. E aí, às vezes, você tá com excesso de peso porque realmente tá com gordura corporal acima do que deveria ser. Outras vezes, você tá com excesso de peso porque você tem muito músculo. Você treina muito, é bem ativo, e aí o músculo tá pesando mais, tá? Por isso que peso não é tudo, mas é um indicador que vale a pena a gente usar aqui, certo? Mas o que eu quero lembrar para você é que você use o peso, mas que você use outros indicadores, tá? Mas aqui a gente vai avaliar o peso. Eu botei a foto da balança, botei a foto do ultrassom. Esse aqui é um ultrassom, é outra forma de a gente avaliar a composição corporal. Tem o adipômetro, tem a bioimpedância, eu uso o ultrassom.
No ultrassom, a gente consegue ver quanto temos de gordura, de músculo e de água. Mas eu quero que você consiga fazer em casa, tá? Não tô falando assim, tô no consultório. É um complemento aqui, o emagrecimento sem ansiedade, certo? Então, vamos supor, eu quero fazer a minha avaliação em casa. Como é que eu vou saber? Então, vamos lá. Primeiro, você vai ver o seu peso. E aí, o seu peso, você vai fazer um cálculo que se chama IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Lembrando, ele avalia só o peso. Ele não diz se você está com um percentual de gordura alto ou baixo. Para isso, a gente vai avaliar de outras maneiras. Mas primeiro o peso, certo? Você vai pegar a calculadora, certo? Aqui. E aí você vai fazer assim, ó, gente, a calculadorinha zerada. Você vai pegar o seu peso, vamos dar um exemplo, 70 quilos. E vai dividir pela altura. Qual altura? 1,74, certo? Vamos dar um exemplo. 1,74 e vai dividir de novo pela altura, 1,74. E esse resultado é o seu peso. E aí você pode avaliar na tabelinha que temos aqui do lado para saber se o peso está saudável ou se não está. Deu aqui, ó, o exemplo que eu estou dando, 23. Aí eu vou olhar. Se deu entre 18,5 a 24,9, o peso deu adequado. Então, esse aqui, ó, que eu calculei, deu 23, deu adequado. Mas poderia ter dado acima de 25, entre 25 e 29,9, que seria o sobrepeso. Poderia ter dado entre 30 a 34,9, que era obesidade grau 1. E aí poderia ser obesidade grau 2 ou grau 3. Então, eu quero que vocês façam esse cálculo, tá? Mas, Tanara, o meu deu saudável, mas eu quero emagrecer mesmo assim. E aí você vai focar na melhora da sua composição corporal. Você vai emagrecer também, mas vai focar mais na perda de gordura e talvez no ganho de massa muscular, porque talvez você tenha pouca massa muscular, tá? Mas, eu tô com sobrepeso, eu tô com obesidade, como eu vou calcular o meu peso saudável? Vou dar uma dica para você calcular o seu peso saudável máximo, tá? Você vai calcular assim. Você vai pegar a sua altura, certo? Vamos lá, 1,74, o exemplo que eu dei. Multiplicar pela altura de novo, 1,74, e vai multiplicar por 24,9, que é o IMC, o Índice de Massa Corporal Saudável Máximo. Olha só, 75 é o peso saudável máximo de uma pessoa que tem a altura 1,74 m. Aí você vai fazer com o seu, você vai pegar a sua altura, multiplicar pela sua altura e multiplicar por 24,9, tá certo? Mais dúvidas? Vou tirando lá no nosso grupo, se ficou com dificuldade, como calcular. Fez esse cálculo, você vai saber qual é o seu peso saudável máximo. Tanara, mas eu queria pesar menos. Não tem problema, esse aqui é só o máximo, porque talvez aqui tenham pessoas que estejam com obesidade grau 3, grau 2, grau 1, e tem um excesso de peso que precisa ser perdido. Talvez um sobrepeso, e a gente vai trabalhar para reduzir. Joia? Então, vamos lá. Outras maneiras de avaliar para essas pessoas que estão com peso saudável, mas não estão satisfeitas. A composição corporal, como o ultrassom, a bioimpedância, o adipômetro, nos consultórios de nutrição e nas academias, geralmente eles têm essa forma de avaliar, né? Como eu falei, no consultório eu uso o ultrassom. Composição corporal, eu tô com peso saudável, mas talvez eu esteja com muita gordura. Deixa eu fazer essa avaliação para ver minha composição, para ver quantos % do meu peso vem de gordura. Porque acima, por exemplo, para a mulher acima de 24% já fica com sobrepeso, a partir de 31% já é obesidade, para o homem a partir de 25% já é obesidade, então precisa fazer a avaliação. Circunferências. Pega uma fita métrica e avalia a sua circunferência de cintura e procura ficar reavaliando a cada mês, porque aí você consegue ver as diferenças, tá? Roupas. Talvez você tenha uma roupa aí na sua casa que você consegue avaliar melhor. Aí se tá sobrando, é uma régua. A roupa é uma régua, sabe, gente? Pega aquele short que você quer que volte a caber em você e vá a cada semana botando ele. Aí você vai ver que com o que você tá colocando em prática aqui, você vai conseguir ver um resultado bacana. Joia? Então, fotos comparativas são excelentes maneiras de a gente comparar nossa evolução também. Então, escolha outra maneira de avaliar. Não fique apenas com o peso na balança.
Composição corporal, circunferências. Tem pessoas que têm em casa balança com bioimpedância. Não é 100%, tá, gente? Não é. Bioimpedância não é 100%, mas é um parâmetro que você pode utilizar. Mas eu sugiro muito, muito, muito para ser fácil. Pegue uma roupa sua para você comparar, seu short, sua blusa. Pegue a foto no seu celular, você tira a foto só para você mesmo usar como registro. E se tiver fita métrica, faz a circunferência, joia? Mas tenho que falar para vocês, o emagrecimento acontece de dentro para fora. Você já sabe o que pode comer, o que é bom, o que não é. Talvez você saiba, talvez algumas coisas você saiba errada, mas talvez você saiba. E aí, algumas formas de pensar refletem na nossa forma de agir. Como assim? Eu pergunto para você, o que é que você tem pensado? É muito difícil emagrecer? Minha genética não deixa? Sou acima do peso desde criança, então, tipo assim, não tem mais jeito. Eu sempre desisto. Eu sou gorda mesmo, sou gordo mesmo. Eu sinto muita fome. Sempre eu ganho peso perdido. Cansei, não quero mais. Como eu falei, primeiro a gente pensa, depois a gente age. Se você está pensando dessa forma, desses pensamentos que eu coloquei de exemplo aqui, talvez você não consiga obter os resultados que a gente deseja de emagrecimento. Você pode até querer, mas você não consegue, porque primeiro a gente pensa, depois a gente age. E se os pensamentos estão assim, que a gente pode chamar de pensamentos sabotadores, provavelmente você vai acabar se sabotando nas suas ações. Então, ao invés de pensar que é muito difícil emagrecer, que tal você pensar que você precisa encontrar uma maneira de tornar mais simples o seu processo de emagrecimento? E entender por que você acha que é tão difícil emagrecer. Ah, não, é porque tem que comer alimentos que eu não gosto. Tá, mas não dá para fazer um plano alimentar, um cardápio com alimentos que você gosta? Tenho certeza que você gosta de algumas frutas, de alguma verdura. Ah, mas eu não gosto de verdura. Então, você capricha das frutas, você capricha nas oleaginosas, no feijão, em outros alimentos para suprir, tá? Uma pergunta que sempre tem em todas as consultas. Quais alimentos você não gosta? Porque não é papel meu obrigar a pessoa a comer o que ela não gosta. O meu papel como nutricionista é o quê? É eu incentivar ela a experimentar novos alimentos e aumentar o leque de opções. Mas eu tô ali para ajudar ela num objetivo, no que ela precisa naquele primeiro momento. E às vezes a pessoa não está aberta a experimentar novos alimentos, já passou por várias dietas, onde já comeu várias coisas que não gosta, já foi tão cansativo. Então, a gente não precisa fazer isso, tá? Minha genética não deixa. Deixa eu falar para você que acredita que a sua genética não deixa. A genética ela não define resultado. O que define o resultado é nosso estilo de vida. É o que você come, é o exercício que você faz, é a sua qualidade de sono, é como você lida com as suas emoções, seu estresse, sua ansiedade. Mas talvez você pense assim, não é verdade isso, porque na minha casa todo mundo é obeso. Então é genética. Não, não é genética. Pode ter genética no meio, mas está todo mundo na mesma casa comendo o mesmo tipo de alimento e está todo mundo comendo muito parecido, porque vamos supor, mora o pai, a mãe e os filhos. O pai e a mãe comem mal. Eles têm uma missão, que é quando a criança começa a comer, eles precisam ensinar a criança a comer. Como é que eles ensinam uma criança a comer se eles não sabem comer? Eles vão ensinar do jeito que eles comem, a não ser que a criança esteja sendo muito bem acompanhada por profissionais. Porque quantas vezes falam assim, ó, criança não pode comer açúcar. E aí tá os responsáveis dando açúcar. Criança não pode usar sal. E tá lá, bebês, né, não podem usar sal. E tá lá os responsáveis dando sal. Então, nem sempre é a genética. A genética influencia? Sim, influencia, eu não vou mentir. Eu tô sendo bem honesta. Mas ela é mínima, o impacto dela é mínimo comparado a tudo que a gente come, como a gente se comporta, certo? Ah, eu sou acima do peso desde criança. Tá. Não é porque você é acima do peso desde criança que você não vai conseguir essa mudança. É mais difícil? Vou dizer sim. É mais difícil. Sabe por quê? Porque existe uma multiplicação de células quando a gente está crescendo. E se você já está com mais células de gordura, quando você entra na fase de estirão, onde multiplica essas células, as células de gordura que já está com mais do que as outras pessoas, vamos supor assim, vamos dizer assim, fica com mais ainda. Mas existem muitas estratégias para diminuir o tamanho das células de gordura, além da dieta e do exercício físico. Então, pega o que está mais difícil para você e vamos trabalhar em cima disso, tá certo? Não ache que você, por estar acima do peso desde criancinha, que não vai ser bom para você, tá bom?
Eu sempre desisto. Então vamos entender porque você tem desistido tanto? Você desiste de tudo ou é só da dieta que você desiste? Você tem esse padrão de sempre desistir, que às vezes é um padrão nosso de eu não consigo terminar um livro, eu começo a ler um livro e não termino. Ou então, eu começo a assistir uma série e não consigo terminar. Eu começo um curso e não termino. Então é um padrão seu. Eu me matriculo numa aula, fecho o pacote de 6 meses na academia e só vou um mês. Então, é um padrão seu de não conseguir concluir. E você precisa começar a concluir as coisas. Então, eu convido você a começar a concluir as pequenas coisas. Começar a concluir um livro bem fininho, bem pequenininho. Começar a concluir um curso de um dia, um curso de 2 dias. E aí você vai se ver concluindo coisas grandes. E sempre que pensar em desistir, dá só uma respirada, faz uma refeição livre e volta. Volta o quanto antes para sua rotina alimentar. Eu sou gorda mesmo. Por que você está atestando uma situação que é momentâneo? A gente não pode dizer assim, a pessoa é gorda. Ela pode estar acima do peso, mas não significa que ela vai ser assim para sempre. Vai depender do estilo de vida dela, da alimentação dela, do exercício. Então, não bote rótulos em você. Talvez alguém já tenha botado muitos rótulos em você. Preguiçoso, preguiçosa, mentirosa, não é comprometida, irresponsável, burra. Mas chegou a hora, está na fase adulta, a gente não aceitar mais os rótulos que as pessoas colocam na gente. É chata, é mal educada, é ignorante. Tá certo, isso diz sobre você, tá aqui, ó. Limites. Você vai colocar limites. Disseram que eu sou gorda, mas eu decido fazer uma história diferente. Disseram que eu sou preguiçosa, mas eu decido fazer uma coisa diferente. Então, muitas vezes, você se sente assim por coisas que você pensou, você ouviu durante a sua vida, né? E aí é hora de colocar limites e você mesmo ser responsável por escrever a sua história com seus comportamentos. Não, agora eu vou fazer exercício físico 3 vezes por semana, agora eu vou comer tais alimentos ao longo do dia, tá? Esses 3 dias vão ajudar muito nesse aspecto. Eu sinto muita fome, tá? Por que a gente sente muita fome? Às vezes é falta de água, é um sintoma da desidratação sentir muita fome. Às vezes é porque a sua refeição não foi bem feita. Às vezes é porque você tá inflamada, você tá ansiosa, você dormiu pouco, você tá com cortisol, com hormônio de estresse alto, você tem resistência insulínica ou diabetes, você tá com a insulina alta, você tá comendo alimentos muito ricos em carboidratos. Tem muitos fatores que fazem a gente sentir muita fome. E aí, por isso, estratégias para aumentar a saciedade. Então, se você sente muita fome, bora colocar a estratégia para aumentar a saciedade, que vai dar certo. Sempre eu ganho peso perdido. Então, você está passando pelo efeito sanfona, você não está fazendo uma alimentação que respeite completamente a sua realidade, ou você não está no momento certo. O momento certo chega? Não, não vai ter o momento ideal. E aí, o que eu faço? Você se prepara, você faz com que fique mais acessível o seu plano dentro dessa rotina bagunçada que você tá. Por exemplo, eu vou dar esse exemplo porque foi algo que eu passei há pouco tempo. De ter um bebê muito pequeno em casa, de você não ter tempo para nada. E aí? Aí é o prático. Não dá para fazer 1000 receitas. Não dá. Mas dá para pegar uma comida ali quase pronta, um alimento saudável, um alimento mais industrializado, mais saudável. Dá para comprar pronto. Dá para ir pro básico. Ao invés de fazer um bolinho, não, é pão com ovo. Ao invés de fazer uma salada de frutas, não, é a banana. Sabe? A gente simplifica. E cansei, não quero mais. Quem tá falando isso, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses ou 1 ano, não sei quanto tempo ao certo, vai falar que quer começar. E sabe qual é o problema? Vai estar com mais peso e os hábitos mais enraizados. E aí vai dar mais trabalho. Então, se você vai pensar que cansou, que não quer mais, lembra que você quer sim. Você está só cansado das dificuldades que você tem passado. Então, a ideia é, mude sua forma de pensar, que você mudará a sua forma de agir, tá? Eu sei que não estamos falando de nutrição, a gente não está falando muito de nutrição, mas a gente vai falar muito de nutrição, mas eu preciso falar isso para você antes de a gente entrar na prática, tá? E aí eu quero começar com alguns ajustes no seu emagrecimento, ajustes práticos. O primeiro ajuste é na água. Eu preciso que você beba água para emagrecer.
A falta de água faz a gente comer mais e deixa o nosso metabolismo lento e deixa o nosso intestino preso. Isso é uma realidade. Sem intestino saudável, o emagrecimento ele bloqueia. Sem uma boa hidratação, a gente sente mais fome e acaba confundindo fome com sede, comendo muito mais sem precisar. E a gente fica com o metabolismo mais lento, então a gente tem que comer menos ainda para emagrecer. Dentro do processo de emagrecimento, a gente precisa fazer um déficit calórico. Os alimentos todos têm calorias. Todos os alimentos têm calorias, certo? Essas calorias, elas vão ter para suprir o nosso gasto de energia. Caloria é energia. Agora eu estou conversando aqui com vocês sobre essa aula, falando aqui para vocês e estou gastando energia. Quando eu estou treinando, eu estou gastando mais energia do que aqui. Mas quando eu estou dormindo, eu estou gastando energia também, tá? Então, eu quero falar para vocês que a todo momento nós gastamos energia, ou seja, nós gastamos calorias. Vamos supor que a gente gaste 2.000 calorias por dia, porque cada um gasta uma quantidade diferente. Você precisa comer menos do que você gasta para emagrecer, então precisamos de déficit calórico, comer menos calorias do que a gente gasta. Esse é um ponto. Precisamos da quantidade certa de água, que é 35 ml vezes seu peso. Pode ser mais? Com certeza. Pode ser mais que isso, mas no mínimo essa quantidade. Então, você vai calcular agora, pegar 35 ml, multiplicar pelo seu peso, vamos botar aqui, olha só, 70 quilos, 70 vezes 35 dá 2 litros e 450, então arredonda para 2,5, pode botar meio litro a mais até desse cálculo, que é uma quantidade que a gente precisa ao acordar, que a gente perde água enquanto a gente dorme, a gente não fica acordando de madrugada, e nem devemos, para ficar comendo, para ficar bebendo água, mas precisamos ajustar a água e ter esse déficit calórico. Como é que eu vou fazer esse déficit calórico? Porque eu não sei de calorias. Não se preocupe, quem tem o papel de fazer isso é o nutricionista, mas eu quero ensinar vocês a terem uma rotina alimentar que dá para fazer isso, você vai ficando saciada, vai comendo menos, vai emagrecendo, tá? Rotina de treino. A gente precisa de uma rotina de treino. Então, se você tem liberação médica, você tem condição de saúde para treinar, vá treinar. Eu convido vocês a organizarem, a definirem horários da sua semana para você fazer esse exercício. Defina aí pelo menos 3 dias na semana para você fazer pelo menos meia hora de alguma atividade física que você goste, tá? Ah, mas eu tô com pouco tempo, então aproveite o final de semana, acorde mais cedo, durma um pouco mais tarde, mas faça algum exercício, se movimente, porque vai ajudar a aumentar o gasto de energia e ajudar nesse déficit calórico. Mas vai ajudar também a você ficar mais satisfeita, mais saciada, porque quando a gente treina, a gente aumenta o hormônio que gera saciedade. Defina um horário para acordar e um horário para dormir, porque quando a gente dorme, a gente produz hormônios que geram saciedade. Quando a gente dorme, a gente produz antioxidantes, são substâncias que protegem nosso corpo de doenças, deixam nosso metabolismo melhor. Quando a gente dorme pouco, a gente tende a comer mais nos dias seguintes, tá? Então defina aí um horário para acordar, um horário para dormir, e aí a gente vai definir uma rotina alimentar que gere saciedade. Em cada refeição que você vai fazer, a gente vai saber que alimentos a gente vai comer, com variações, um cardápio para você, tá? Mas primeiro eu preciso que você ajuste sua água e já coloque isso em prática amanhã. Eu preciso que você estabeleça uma rotina de treino e, se possível, Tanara, mas eu não tenho tempo de verdade, não tenho. Tudo bem, não tem problema. Você não vai parar no meio do caminho por conta disso, você vai continuar. Mas se você tem essa disponibilidade, escreva. A rotina de treino, gente, tem muita gente que passou na academia e não emagrece, tá? Porque não mudou a alimentação. Então, o principal é a alimentação. O exercício físico é fundamental. Mas o que mais impacta no resultado de emagrecimento é a alimentação, certo? Horário para acordar, horário para dormir, porque eu preciso desses horários. Você vê que refeições vocês vão fazer. Quem acorda muito cedo, às vezes tem que fazer café da manhã e lanche. Quem acorda um pouco mais tarde, às vezes só precisa de café da manhã e vai direto para o almoço. Por isso que eu preciso. Quem dorme mais tarde, às vezes precisa de ceia. Quem dorme mais cedo, às vezes só janta e dorme. Então, por isso que eu quero que você defina, para a gente definir o nosso plano alimentar, tá? Quando eu não tenho um roteiro para seguir, eu começo a comer qualquer coisa que aparece. Eu só penso no que eu vou comer na hora da fome e bagunça tudo, tá bom? Então vai ajudar muito você. E uma rotina alimentar que gera saciedade, eu vou falar amanhã para vocês. E agora é a sua vez. Você vai fazer a sua avaliação. Você pode pegar um material de apoio que vai dar esse suporte para sua avaliação. Você vai estabelecer a sua meta de peso ou de percentual de gordura.
E você vai fazer os primeiros ajustes na sua rotina de água, de horário de treino, horário de sono. E amanhã nós vamos começar sobre como montar refeições saborosas que gerem saciedade. Amanhã às 19 horas, essa aula 2 vai estar disponível. E aí eu quero que você já esteja com tudo preparado. Tudo o quê? Tudo que a gente falou hoje, tá? Ficou dúvida do que a gente conversou hoje? Manda no nosso grupo VIP. Eu vou responder para você, eu vou responder você, tá certo? E lembre-se que é totalmente possível, que pode ser simples, que pode ser leve, mas que depende de você, tá? Então faça a sua parte. Eu vou dar o meu melhor aqui. Amanhã vai ser muito importante. Amanhã é a aula mais importante. Eu até fico meio na dúvida de dizer qual é a aula mais importante, porque todas têm a sua parcela de importância. E tudo vai depender das suas maiores dificuldades. Mas amanhã a gente vai ter o nosso plano alimentar na mão, para a gente poder executar todas as refeições do dia. Combinado? Espero você amanhã às 19 horas para assistir a aula que eu vou deixar disponível. E as dúvidas você pode deixar lá no nosso grupo VIP ou aqui embaixo na aula mesmo que eu também vou tirar. Um beijo, espero você amanhã. Se comprometa, tá? Se comprometa com o seu resultado, vai ser muito importante. Até lá!